Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje o Borei de hoje está bem especial porque nós estamos com um convidado incrível, que é o jornalista Felipe Ô, Campos. querido, que coisa boa te conhecer pessoalmente, Eu que viu? digo, Felipe, seja muito bem-vindo a Belém, do Muito Pará, e obrigado, bem-vindo ao Roma News, ao nosso obrigado. Borei. Romariz eu já conhecia, quer dizer, eu conheço. Eu sempre entro, dou uma fuçada, até porque eu tive um grande amigo que trabalhou aqui com vocês, que é o Jorginho. E, Jorginho, um beijo pra você. Jorge Bentes, e inclusive eu passava algumas exclusivas pra ele enquanto ele estava aqui. Eu quero essas exclusivas depois, Ah, tá? tá, lógico, vamos trocar uma figurinha. E o que te traz aqui a capital paraense? Então, na verdade, é a segunda vez que eu venho. Eu vim para uma vez para cobrir o Círio de Nazaré, já faz um tempo já, já tem, acho que tem mais de 10 anos já. E, na verdade, o Summit, que é um evento de empresários, que é, na verdade, uma imersão com empresários, enfim, que está rolando aqui, eles me convidaram para ser um dos embaixadores do evento. Ah, legal. E aí eu vim justamente para isso também, né? E fazer captação de dinheiro, porque é muito bom. Gente que trabalha nessa área, né? Importante. É importante alguém pagar a conta. Tu falou em um Círio de Nazaré, né? Agora em outubro, é a nossa maior procissão católica, Sim. né? Já participou, Então, eu vim gravar, né, na época, mas tu quando não eu vim fazer foi a no dia matéria. da, Não, você da acaba procissão. indo, você vai no meio, né, do povo, né? Então, eu acabei saindo, fazendo a procissão junto para acompanhar, para ver justamente como era que funcionava. É lindo, né? É lindo, mas é muita gente, né? É, mais de 2 milhões de É pessoas. muita gente, mas eu acho que é a maior manifestação religiosa do mundo, não é? É, a maior procissão católica do mundo é aqui em Belém, que é o Círio de Nazaré. É maravilhoso, é maravilhoso. E se você não veio ainda, você tem que vir. E o que tá achando de Belém? O que tu mais gosta desse Olha, nosso calor? foi o que eu tava falando para você, né? O nosso Brasil é tão grande, porque você viaja 3 horas e meia de avião e você ainda tá dentro do Brasil, né? Você não sai. É, e eu tô achando maravilhoso, assim, eu já gostava, né, de Belém. E eu acho maravilhoso, eu acho que é um povo incrível, com uma cultura preservada, absurda. Eu acho isso necessário, até porque quando você vai para as grandes cidades, a tendência é você perder um pouco disso, né? E eu gosto muito disso. Porque o Nordeste é engraçado. O Nordeste parece que você vai para qualquer outro lugar do Nordeste, você tá no Nordeste. E ali você tá vivendo a cultura do próprio Nordeste, né? Uhum. Aquela coisa do o que eles trazem, na verdade, né? Então a comida típica geralmente é muito parecida, né? Aí você vem para o Pará, é completamente diferente. Então a comida típica é diferente, o povo é diferente, sabe? Então eu tô gostando, assim, tô achando bem interessante. Nosso estado é muito grande, né? Por exemplo, no Nordeste, 3 horas de viagem tu consegue atravessar os estados do Nordeste, né? Aham. Aqui não, 3 horas de viagem ou 1 hora de viagem é Belém e Ananindeua, por exemplo, que é a região metropolitana Sei, daqui. Então sei. é bem grande o nosso estado. Maravilhoso. E os paraenses adoram falar sobre comida típica, né? Nós temos a maniçoba, nosso tacacá. Já experimentou alguma iguaria? Já, já, quando eu vim pra cá a primeira vez, eu fui no Ver o Peso. Aí lá no Ver o Peso eu tomei tacacá, Sentiu o tremelique na boca? senti. Tremeu? Dá um pouco de aflição, né? Mas vocês estão acostumados, né? Então acho que para vocês tranquilo, né? É, Agora pra gente eu acho que é meio assim, como se diz? É uma delícia, o sabor é maravilhoso, mas você sente a sua boca formigar, né? tu tem que experimentar a cachaça de jambu. Eu já Já experimentei, experimentou? já E aí? também. Ela adormece a boca. Também é legal. Bom, agora falando sobre a sua carreira, né? Você é conhecido nacionalmente, né? Como jornalista dos famosos, das fofocas, entretenimento. E como foi para você parar nesse mundo dos famosos? Lembrando que você é participante do Qual é a Música, né? Do Silvio Sim, eu Santos. Como fiz. foi essa transição? Então, na verdade, assim, o que poucas pessoas sabem, quando eu entrei para trabalhar no SBT, eu já estava fazendo jornalismo. Só que foi numa fase da minha vida que eu tive que trancar a faculdade por falta de grana. E aí, quando eu sou contratado no SBT, aí eu volto a estudar, né? Então, ou seja,
eu entrei justamente para... E foi maravilhoso, trabalhar com o Silvio Santos é algo incrível, né? Eu acho que quem teve a oportunidade de trabalhar diretamente com o Silvio sabe exatamente do que eu estou dizendo. Então, eu acho que assim... E daí, o que acontece? Eu começo a estagiar trabalhando com o próprio Silvio. Eu já começo a estagiar também no SBT, mas já começo a estagiar num jornal em São Paulo, obviamente que não é da sua época, chamado Notícias Populares, que era um tabloide mesmo, um tabloide policial. Vinha gente decapitada na capa, era uma coisa absurda. Você espremia o jornal, saía sangue, assim. Mas tinha 1 milhão de tiragem dia. Então, assim, era um dos maiores tabloides de São Paulo. E que hoje virou o Jornal Agora, que era antes o Notícias Populares. E ali eu começo a trabalhar justamente nesse núcleo estagiar nesse núcleo policial. Depois eles me mandaram para o esporte. E dali, de repente, eles precisavam de alguém no entretenimento e foi aonde eles me jogaram no entretenimento justamente para começar a trazer algumas coisas. Só que o espaço de entretenimento era muito pequeno, porque o forte do jornal era o policial, né? Mas daí a gente entra, começa a fazer um trabalho interessante e essa página começa a aumentar do entretenimento. E o entretenimento virou um caderno, sabe? Então, ou seja, foi muito gostoso, assim. Aí eu começo, só que daí, pelas minhas matérias, às vezes coluna, essas coisas, eu comecei a ser pautado por outros programas de televisão. E começou a dar certo. Ah, legal. E aí nunca mais E parei. tá aí até hoje. Tô aí até São quantos hoje. anos de carreira? 25. 25 anos. 25 anos de carreira. E o ano Trajetória. que vem eu faço 50. Ah, 50 anos de idade e 25 de carreira. incrível. E tu lembra qual foi a tua primeira e grande exclusiva tua? Já foram tantas, viu? Mas assim, eu acho que a mais recente mesmo, que foi uma exclusivaça, assim, foi quando eu descobri que o Porchat não ia renovar com a Record e já tinha assinado com a Rede Globo. Quando ele deixou que ele tinha o programa do Porchat na Record, e aí ele já estava com um contrato assinado com a Globo. E ali quando eu dei a nota, me desmentiram, enfim, tal, não sei o que, aquelas coisas que eles Você sempre fazem. nega, né? Né? Que eu tava louco, enfim. E aí, inclusive, nesse dia, era a final do Canta Comigo, e o Gugu recebeu o Porchat no palco, né? Para fazer o programa do Porchat no palco do Canta Comigo. E aí o Gugu abriu, o Porchat virou, começou o programa falando do Gugu. Quanto que você acha que eu tenho que pedir pra Rede Globo pra ir pra lá, hein? Que não sei o que, tal. Ele tentou despistar, sabe? Mas até aí tudo bem. Só que 30 dias, exato 30 dias depois, o Lauro Jardim da Veja deu que ele tinha assinado com a Rede Globo. Daí volta toda a reprise que eu já tinha dado, mas eu já dei várias exclusivas, né? Morte da Beth Carvalho fui eu que dei. Que mais? Tem muita coisa, mas muita coisa. E já teve alguma situação inusitada que tu passou com algum famoso? Várias, né? Pode contar alguma pra gente? Várias, né? Inusitada, saia justa. Alguma coisa que te incomodou, foi grosso contigo. Olha, eu acho que tenho desde Marta Suplicy, né? Que era ex-prefeita de São Paulo, que ela estava inserindo a taxa do lixo, né, em São Paulo, que ainda não tinha taxa do lixo, enfim. E tava um buchicho aí que o ex-marido dela tinha uma empresa de reciclagem de lixo, né? Então, tudo é muito arquitetado, né? E aí ela tava inteira de Chanel, com um sapato também, Balenciaga, carérrimo na época. E aí eu peguei e perguntei pra ela se o sapato dela era reciclado. Deixei ela falar bastante sobre o lixo, enfim e tal. Falei, jura, e seu sapato é reciclado? Ela ficou uma arara, cara, uma arara, assim, ela ficou muito brava comigo. Ela falou que falta de desrespeito, o que você está querendo insinuar com isso? E eu falei pro câmera, vai continuar gravando, deixa rolar.
deixar ela se arder. Eu não posso fazer Isso nada. foi pra algum programa na época? Foi pro Bom Dia Mulher com a Olga Bongiovanni na época. Outra também que eu tive um problema sério foi com a própria Ana Maria Braga, quando eu descobri que ela estava com câncer no pulmão e ela desmentia. E aí, porque eu falei que foi de tanto fumar também, né? Que ela fumava 3 maços de cigarro por dia. E aí ela entrou em contato com a Sônia, na época, para eu desmentir. E eu falei, não vou desmentir, porque, né, se eu tenho. Aí se eu tenho a informação, aí o que aconteceu? Aí ela pegou e falou, aí eu peguei e falei assim, Ana, eu não sei por que que você tá tão brava se nos maços de cigarro bem que fumar é prejudicial à saúde, né? Então você não deveria estar tão brava assim, né? E eu acho que sabe o que acontece? Eu já briguei com Xuxa, depois fizemos as pazes, eu já briguei com Ana Maria, eu já briguei com bastante gente. Na verdade, eu não Maristela. brigo, eu dou notas. Eles que Que não brigam gosta aí. comigo. Eu não brigo com ninguém. Eu legitimamente exerço o meu trabalho. Agora quem vem pra cima de mim são eles. Aí tu citou a Sônia Abrão, né? Tarde é Sua. Durante sua carreira, você participou de vários 8 anos, programas, né? Como 8 anos Mulheres, eu fiquei Tarde é no Sua. Mulheres, depois eu fui pro Super Pop, trabalhei com a Luciana Gimenez, depois eu trabalhei com a Olga Bongiovanni, fiz o TV Fama como repórter, que mais? Fiz o programa Muito Mais na Band com a Adriane Galisteu. Ai, meu Deus. Inclusive, tu citou Super Pop, aí me lembrei que um dos vídeos mais famosos da internet É do Agnaldo é do Agnaldo Timóteo. Timóteo. É maravilhoso, né? Aquilo foi proposital? Eu acho que foi, cara. Foi, porque é, o recorte foi aquele, né? É porque o Agnaldo chegou e disse onde já se viu homem beijar na boca de homem, sabe? E na verdade a gente sabia já de tudo, qual eram todas as preferências ali do Agnaldo, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu não acredito que ele tá fazendo isso, bicho, assim, tipo, não dá para perceber, sabe? Não dá para acreditar que ele tá prestando um desserviço desse. E aí eu acho que eu soltei essa, assim, tipo, E pra ver, até tipo, hoje, se toca, entendeu? e até hoje é sucesso na internet, Não, viraliza. viraliza total, né? E sobre a Sônia Abrão na Tarde é Sua, como foi esse período trabalhando? Olha, você sabe que a Sônia não me deve nada, nem eu nada pra ela, né? Eu acho que eu entreguei ali, entreguei audiência, entreguei trabalho, fui pago pra isso. Então, assim, a Sônia, sem dúvida, ela é uma mulher extremamente profissional. Eu acho que ela uma destreza na comunicação como poucas comunicadoras têm. Tem um trabalho legítimo e magnífico. Sem dúvida alguma, é uma das melhores mulheres dentro do jornalismo de entretenimento. Manja muito, sabe o que está fazendo, mas eu não voltaria mais a trabalhar com ela. Não, 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 não. Eu acho que é outro rolê, eu acho que eu estou num outro momento, numa outra história da minha vida, sabe? Onde as coisas estão acontecendo de formas completamente diferentes. Então eu acho que a Sônia, ela escreveu a história dela, sabe? Muito bem, inclusive. E eu estou escrevendo a minha, né? Então eu acho que ela é uma pessoa que, sem dúvida alguma, eu acho que é a melhor, assim, sabe? Dentro de dentro desse mundinho movediço da televisão e dos famosos. Tanto que ela tá aí na televisão há tantos anos, né? E como eram os bastidores no A Tarde é Sua com os teus colegas, né? A Vladimir, o Thiago. Tinha uma amizade ou era tudo só Não, não, profissionalismo? assim, os meus amigos de verdade, assim, Tiago, Tiago, Vlad, Aron, que mais? Tinha a Márcia também. Márcia Piovesan, não, Márcia Tira, Cacá Novelas. Então a gente tinha pessoas ali, sabe, que eram bem interessantes, assim. Tanto que a gente era um time ao ponto da gente ganhar
o troféu Contigo como o melhor programa vespertino, né? Eu nem sei se a Sônia, se eles continuaram ganhando. O próprio Lobianco. Então, nós tínhamos um time ali muito amarradinho, sabe? Que a gente já sabia o que a gente tinha que fazer. E ali é loucura de televisão. Você chega, você vai pro camarim, você já recebe as laudas, dali a pouco o nosso coordenador, que era o Luciano na época, o Caproni, que para mim é um dos melhores profissionais de televisão que eu já conheci, passava o programa conosco, é assim, assim, assim. Obviamente a gente tentava ver em qual linha que a gente ia seguir também com as pautas que estavam ali, para a gente poder performar de uma forma melhor, entendeu? E assim acontecia, sabe? Eu acho que foi muito legal quando a gente. Foi muito prazeroso. Eu não vou nunca, jamais. Eu acho que assim, você trabalhar 8 anos diariamente com as pessoas, você imagina que você morando com a sua família já dá todos os paus que dá. Agora você imagina você diariamente, 2 horas por dia, estando com as pessoas todos os dias, as mesmas. Cansa, sabe? Cansa o trabalho, cansa a dinâmica. Então chega uma hora que você não quer mais, você quer mudar. E foi isso realmente que eu fiz, eu mudei, sabe? Cansei, falei, eu não quero mais. Só que as minhas histórias, elas são assim, eu mudo sem avisar, porque nem eu sei que eu vou mudar, entendeu? Me vira a chave, assim, na hora, assim, me dá um clique e eu falo, chega. E é assim que funciona. Isso não significa que eu não gosto deles. Ao contrário, o Thiago frequenta a minha casa, falo Ainda com o mantém Platimóvio contato até com o hoje. pessoal. Sônia, eu nunca mais falei com Sônia. Depois que eu deixei o programa, nunca mais falei com ela. Mas gosto da Sônia, não desgosto da Sônia. Eu acho que a Sônia, foi o que eu te disse, tem uma competência ímpar, é uma mulher que também joga junto, né? Joga pelo programa. Então, tá tudo certo. Na época, quando você saiu, você disse que estava saindo para realizar um sonho Um seu, sonho né? na verdade, eu lancei em outubro, eu lancei uma marca de produtos femininos, de cosmético, deu muito certo, foi muito legal e eles precisavam que eu, na verdade, viajasse para poder divulgar em outros lugares. Então eu achava muita sacanagem eu ter que me afastar do programa justamente para poder, ó, tipo, eu não venho nem nos próximos 3 dias eu não venho mais, eu não venho porque eu vou ter que divulgar. Então, ou seja, eu ia deixar o meu trabalho para fazer isso? Não. E a grana que eu recebi para poder fazer esse lançamento foi muito boa. Então eu não podia simplesmente virar as costas, sabe? Mas eu não, acabou que eu não fiquei nem 24 horas fora da televisão. Porque daí o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, me convidou para entrar no Morning Show e apresentar o programa. E eu E, tô lá até hoje. e além do Morning Show, você também tem o seu podcast, Meu né? podcast, o Link Podcast lá na Record, que tá bombando. Você E- acompanha? sim. E como está sendo esse projeto do Tá podcast? sendo maravilhoso. Para mim, foi o que eu falei. Quando eu fui convidado, foi um projeto extremamente novo, aonde eu não sabia lidar com internet. Eu sabia lidar com internet de Instagram. Agora, o negócio internet, eu não sabia como funcionava. E eu fico no ar, no podcast, 3 horas diárias. Então, ou seja, e ao vivo. Então, ou seja, eu acho que isso me trouxe um treino e uma possibilidade também de fazer muitas coisas legais, como agora que a gente está fazendo a cobertura da Fazenda, né? E eu estou super satisfeito, assim, é um lugar que ninguém me enche o saco, já começa por aí. Eu tenho livre-arbítrio para eu poder fazer o que eu quiser. Ninguém me direciona ou fala assim, você não vai falar isso ou aquilo. Não, não existe isso. Até porque nem seria o meu perfil de trabalho, né? Não vou falar ou não vou fazer. E no podcast você solta umas opiniões bem polêmicas, né? Porque tem a cancela, né? É. Você gosta? Sim, rende bastante. Rende Inclusive, muito. uma das polêmicas foi com a Juliette, né? Também, né? Os cactos não caíram em cima de ti? Ah, eles caem, meu, mas assim, tipo. é,
Qual é a real, bicho, assim, de Juliette? Ela é o quê, assim, sabe? Eu acho isso muito engraçado, porque existe essa divinização da mediocridade. Que a Juliette... Não, a Juliette é uma ex-BBB. Ela é uma ex-BBB que se tornou uma influenciadora. Ponto. Foi um fenômeno? Foi um fenômeno. De 75 anos, que nem o Cometa Halley, existe uma Juliette. Tá tudo certo. Agora, querer forçar uma história e que a imprensa engula goela abaixo, como se realmente ela fosse uma grande cantora, nossa, 9 milhões. E não é verdade. Não é Então, tu não verdade. considera ela como uma cantora? Ela não é cantora. Não, ela não é. Ela pode estar, ela pode, na verdade, estar indo ao encontro dele, pode se tornar um dia. Mas agora ela não é cantora. O que falta pra ela ser? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que você tem que ter alma de artista, né? O artista, ele não é fabricado, ele nasce artista. Então, o mínimo que você tem que ter é talento para aquilo. E ela já deixou claro que ela não tem. Ela, se eu fosse a Juliette, eu continuaria fazendo os meus pub posts, sabe? Fazendo as histórias dela. Vira um personagem, cara, tá tudo certo. Agora, você querer navegar numa história que, não sei, eu não consigo entender. Uhum. E o mais recente agora também foi com Carlinhos Maia, né? Que você Aham. disse que estava se exibindo, né, nas redes sociais, e ele te chamou de ridícula, palhaça e mentirosa, tudo no verbo Aham. feminino. O que você tem a dizer Eu sobre quero. isso? Pro Carlinhos É. Maia, eu quero que ele se f. Eu quero que ele se f. Porque, assim, em primeiro lugar, o que ele é? Tá cheio de matéria hoje que faz. Já tem meses que a equipe dele não recebe. Então, ou seja, nada daquilo que eu disse talvez seja mentira, sabe? E eu acho engraçado isso, quando você não tem argumento, você realmente vai para a baixaria. Você vai para essa questão, entendeu? E ele demonstrou isso, que ele não tem estrutura nem argumento nenhum para debater um assunto. Porque ele tem que ir para a agressão. Em nenhum momento eu agredi ele. Eu dei a minha opinião em relação de um episódio, mas eu não agredi ele. E eu acho muito engraçado, ele que luta pelos pobres, pelos gays, por todo mundo, e a quantidade de palavrão, a quantidade de xingos que ele fez, que ele direcionou para mim. Se fosse eu, nossa, eu ia ser homofóbico, eu ia ser. Como chama quando a gente não gosta de nordestino? Xenofóbico. Xenofóbico, eu ia ser absolutamente tudo. Agora, ele é o contrário, tudo bem, sabe? Tu disse que ele não paga a equipe dele, no caso ele tá devendo? Sim, tá devendo. Tá aqui, ó, na coluna do Erlan Bastos, acabou de sair. Quer ver? Vou te mostrar. Funcionário de banco de Carlinhos Maia estão há meses sem receber salário. Saiu há exatamente 4 horas. Então, ou seja, sou eu que estou errado? É muito fácil sem dizer a quantidade de denúncias que eu recebi através de franqueados que compraram a hamburgueria dele. Inclusive, tem uma que está para perder a casa. Entendeu? Então, assim, eu não acho que isso seja saudável para uma pessoa que quer você ficar rico. Ok. Exclusivo. Funcionários de banco de Carlinhos Maia estão há meses sem receber salário. Colaboradores da Prudente, sócia do Girabank, dizem que a empresa está sem dinheiro para fazer o pagamento. Olha. As polêmicas envolvendo a Girabank, banco digital fundado pelo influenciador Carlinhos Maia, não param. No mês passado, o Em Off publicou que a empresa foi cobrada na justiça a realizar pagamentos de uma dívida de mais de 9 milhões. Agora, ex-colaboradores acusam o banco e a empresa Prudente, sócia da Girabank, de não pagar salários. Então, ou seja, e você exibindo um carro de 2,5 milhões. Essa notícia do Erlan Bastos, né, do In Off.
como é a tua relação com jornalistas, como Léo Dias, o próprio Erlan, Fábio Oliveira? Fábia é uma amiga querida. Léo, eu adoro. Erlan é um querido comigo. Fabiola Hypert é maravilhosa. Tem 2 ou 3 ali que realmente eu não faço nem um pouco de questão nem de ser amigo. Keila Jimenez, eu adoro esse pessoal, adoro. Agora tem uns 2 ali que realmente eu faço questão de ficar longe. A Fábio e o Thiago, eles participaram da pré-estreia da Fazenda, né, na Record. Sim. E os dois fizeram 2 perguntas que repercutiram nas redes sociais. Eu queria a sua opinião sobre, como jornalista de entretenimento, sobre o assunto, né? Que a Fábio perguntou pro WL, né, se ele estava devendo, e ele acabou expondo uma situação, né, que ele passou a perna no ex-assessor dele. E o Thiago disse que a Raquel, Sherazade. né, teria dito que não gostava de reality, sendo que a mesma desmentiu e depois teve print na internet que realmente ela nunca disse que não gostava de reality. Na sua opinião, como você vê essa situação? Você foi algo profissional, digamos assim? Você sabe de uma coisa, Matheus? Eu acho que as pessoas confundem muito. Entretenimento é entretenimento, televisão é show. As pessoas levam muito pro pessoal as coisas, sabe? O Thiago seria muito leviano da minha parte se eu não protegesse meu amigo. Até porque com os meus amigos eu morro de mão dada, mesmo ele estando errado. Se um dia você for meu amigo, se você tiver errado, eu morro de mão dada junto com você. Agora, quem eu não gosto, eu mando mesmo pro inferno. Agora, o Thiago, eu acho que talvez ele tenha conduzido a pergunta de uma forma errada. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque ali ela também desmentiu ele. Ele falou, não, mas está na internet. E o que realmente estava na internet, né? Ou seja, talvez não da forma como ele disse, mas que existe sim esse fio da meada com a Sherazade, sem dúvida alguma existe. Isso não desabona a Sherazade. Tá? Eu gosto muito da Sherazade, mas fez uma estufa na internet que não precisava. Agora, sobre a Fábio Oliveira, ela trabalhou com o benefício da dúvida do cara se defender, e o cara se defendeu. E tá tudo certo. E falando em A Fazenda, né, você participou, né, da Fazenda 7. E como foi essa experiência? Você voltaria, por exemplo, pro reality Eu acho que novamente? não, eu acho que na verdade assim, hoje não faz mais sentido eu participar, porque eu acho que tem grandes histórias aí acontecendo para minha vida, comigo, e talvez não valha a pena realmente eu participar de algum reality show. A não ser que for de culinária, que eu adoro cozinhar. Então, se fosse de culinária, eu participaria numa boa. Agora, reality de confinamento, não mais, não mais. Eu acho que eu fiz a Fazenda, foi ótimo, foi maravilhoso. Tá lá guardadinha a Fazenda 7, a edição de 2014. Mas, para participar novamente, não. Tem algo da Fazenda que tu se arrepende de ter Nada, feito? nada. E tem algo que tu Nada. faria? Chamei a Pepe e Neném de motoboy, mandei elas entregarem pizza, falei tudo. Hoje elas são minhas amigas, já pedi desculpa. Elas foram no meu podcast. A gente tem uma relação super amistosa. Então, tudo que fala hoje, que o pessoal fala, é puro barulho de internet. Porque a minha relação, tanto com a Pepe quanto com a Neném, é maravilhosa. Elas frequentam a minha casa, eu vou no aniversário dos filhos. Nossa, não tem nada a ver. Inclusive sobre a Fazenda, né? Você disse numa entrevista de 2020 que você teria ficado com um peão de lá. Aham. Como foi a situação? E a pergunta que não quer calar, né? Quem é o Não, peão? mas eu não conto, né? Eu conto o milagre, mas o santo não dá. Ah, foi numa festa, a gente tava muito louco, a gente foi pro reservado e a gente se beijou. Foi só isso? Foi. Bem básico. Ah, não, porque se fosse mais coisa, a gente ficou com medo de alguém entrar, entendeu? Aham. Aí, tipo, ficou só no beijo. Mas Ah, aí depois da Fazenda? não, depois da Não, Fazenda não rolou. Não não. rolou. Ele não é assumido, assim. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Beleza. E sobre essa nova edição agora da Fazenda, o Eu tô adorando, que tá cara. achando dos participantes? Já Adorando, tem eu algum achei. favorito? O que tu acha que vai ser planta? Então, eu acredito muito. Engraçado, eu gosto da Sherazade, mas eu tô gostando muito da Márcia Fu.
Eu também. Você também? Eu tô entre as duas, a Raquel e a Eu tô Márcia achando a Fu, que Márcia ela tá muito engraçada. Fu uma coisa. O que eu tô me divertindo com a Márcia Fu, que depois eu assisto pelo Play Plus, ela é engraçadíssima. Ela é muito boa. Inclusive, a escalação da Raquel te surpreendeu? Muito. Eu acho que não só pra mim, pra todo mundo, né? Inclusive, eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Acho que é algo inusitado, né? Uma jornalista que foi âncora do principal telejornal, né? De uma das principais emissoras do país, agora tá em confinamento. Qual avaliação tu faz disso? Chegou, inclusive, dizerem que ela aceitou ir pra Fazenda com uma promessa de, por exemplo, apresentar o Domingo Espetacular quando ela saísse na Record. Eu imagino, eu acho que isso é especulação. A Carolina Ferraz está muito bem no Domingo Espetacular, junto com o Sérgio, junto com o Sérgio. Eu acho que não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Acredito que tem possibilidade, sim, de ela comandar alguma coisa, sim. Algum jornal ou algum programa misturado com entretenimento, isso não tem problema. É que as coisas, Matheus, elas mudaram muito, né? Então, hoje, o que você é não está atrelado ao que você era, né? Então, às vezes você pode estar apresentando um jornal, mas de repente, qual é o problema de você ir para uma fazenda, se você quiser? Nenhuma. Eu achei isso de um desprendimento tão grande, sabe? Eu achei muito legal e vivenciar essa história. Eu só acho que ela tá, parece que meio tristinha. Eu não sei se isso passa para você. Mas eu gosto muito da Sherazade. Eu acho ela muito gente boa, sabe? Eu acho ela muito. Eu acho ela bacana, assim. Eu acho que ela tá. Eu acho que ela vai trazer bastante entretenimento, assim, no jogo ainda. Beleza. Felipe, eu queria fazer uma brincadeira contigo, né? Que Vai eu sou uma lá. pessoa bem polêmica, né? E eu queria mostrar alguns famosos paraenses naturalizados ou consideração e queria saber a tua opinião sobre essas pessoas. Vamos lá. Vamos lá? Bom, o primeiro paraense é o Murilo Couto. Qual é a sua opinião sobre ele? Eu gosto do Murilo, eu só acho ele um pouco sem graça. Mas eu Tu gosto não acha ele dele. engraçado? Não, não acho. Não acho. Eu acho ele bem sem graça, inclusive. Mas tá ok, assim, tipo, ele faz parte, funciona ali na equipe, tá tudo certo. A próxima, é Joelma. Eu gosto da Joelma, eu só não gosto das histórias que ela inventa. Que tipo de Eu não histórias? consigo acreditar nessas histórias. Eu acho que existe muita coisa por trás de toda a Joelma, mas eu não consigo acreditar na história que ela tem que ficar afastada dos palcos porque o rosto inchou por causa da Covid, sabe? Isso não, Tu acha que foi, tipo, uma harmonização? eu acho que é algum preenchimento que inflama, sei lá. E, enfim, eu não consigo ter essa visão, assim. Beleza. Agora o próximo. Vocês conhecem, Dona Onete? Não, mas maravilhosa. Me conta um pouco dela. Ela foi agora, recentemente, foi eleita Patrimônio Cultural e Material daqui do nosso estado. Inclusive, a Daniela Mercury reproduziu, cantou uma música dela, que é o Banzeiro. Mas é o ícone do carimbó daqui do nosso Nossa, que estado. interessante, né? Inclusive, eu recomendo É uma mulher escutar a música interessante, dela. gente. Bem interessante, gostei. A outra, Gabi Amarantos, que inclusive agora recentemente foi indicada ao Grammy. Qual a sua opinião sobre ela? Ah, então, eu acho essa mulher nada a ver, cara. De boa, assim. Eu acho ela arrogante, ela prepotente, eu acho que ela tem uma necessidade muito vasta em querer se colocar diante das situações. Não foi só comigo, mas com vários amigos. Então, ou seja, ela mesma, assim, ela estava numa cena muito interessante, mas tudo que ela foi fazendo com a imprensa e com os colegas jornalistas, eles mesmos foram colocando ela de lado, sabe? Não foi por falta da imprensa ou falta de tentar realmente fazer algumas coisas com a Gabi Amarantos. É que ela é uma pessoa bem difícil em lidar, assim, eu não sei com vocês, mas com a gente lá em São Paulo, é bem complicado de lidar com ela. Então, assim, a gente largou mão mesmo, assim, tipo, ninguém praticamente dá nada mais da Gabi Amarantos. Não consegue acesso a Não ela? consegue acesso, ela é prepotente, todas as vezes que você vai tentar falar com ela,
existe uma esquisitice ali por trás, sabe? Não é uma pessoa fácil de lidar. Então, não. Então, pra quê, né, que a gente vai lidar com uma celebridade assim? Deixa ela onde ela tá. Próximo. Dira Paz. Nossa, eu acho essa mulher é incrível, né? Eu acho que ela é incrível, assim. Essa primeiro que não é revelação, porque ela já está há muitos anos na luta, né? Mas ela para mim, é uma das melhores atrizes do país. Ela é muito, mas muito boa. Fafá de Belém. Ah, Fafá. Ei, Fafá. Fafá é patrimônio nacional, né? Fafá ultrapassou já a linha da celebridade. Ela já está em outra esfera. É outro patamar. É outro patamar. Fafá é Fafá e ponto. Não sei se você conhece. Manu Batidão. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço muito da carreira dela. Ela gravou agora um DVD em Fortaleza, que teve participações da Simone Mendes, Chão de Avião. É bem potente. É um fenômeno daqui do estado. Você gosta? Gosto. Então gostei. Tá gostado. Outro, Rosa Maria Murtinho. Rosa Maria Murtinho. Nossa, eu tenho uma paixão por essa mulher, porque lá atrás, uma vez eu precisava fazer uma matéria com ela e ela foi uma graça comigo. Ela me atendeu prontamente, ela me recebeu no camarim, nós conversamos, nós falamos, e isso faz muito tempo, e era uma matéria que eu precisava voltar com a matéria. Vai lá e tenta fazer. E eu precisava voltar com a matéria, e ela me recebeu muitíssimo bem. Então, assim, eu acho que essas pessoas, esses artistas que eles nem sabem o que eles já estão fazendo pelo trabalho, ou pra gente que tá na época que eu estava começando, foi maravilhoso, sabe? E eu voltei com a matéria. Então, por isso eu amo a Rosa Maria. Perfeito. Outro, Chimbinha. Gosto muito do Chimbinha. Gosto muito mais do Chimbinha do que da própria Joelma. Eu acho que o Chimbinha, ele conseguiu edificar algumas histórias, ele conseguiu fazer algumas coisas. Não me interessa se tudo o que ele falou, o que ela fala é verdade ou mentira. Não me interessa, mas que eu acho que ele conseguiu fazer algumas coisas ali pelo Calypso também. E foi uma pena esse grupo ter acabado, porque essa dupla ter se separado, porque eles viraram um grande fenômeno, né? Tanto que nenhum dos dois mais se alavancou, nem ela nem ele, né? Porque o público queria os dois juntos. Então, ou seja, mas para mim quem sempre foi a cabeça de tudo sempre foi o Chimbinha. Então eu gosto muito do Chimbinha. Pablo Vittar. Pablo, eu acho que eu coloco ela também. Eu não sei se gosto da Pablo, danço Pablo, acho interessante, acho que tem uma causa bacana, mas talvez eu acho que o amadurecimento talvez possa ter feito com que ela mudasse também. Numa vez a gente tentando falar com ela, simplesmente levantou a cabeça assim, passou por todos os jornalistas como se não tivesse ninguém na frente dela. Isso não é legal para nenhum artista. Nenhum artista. Então são coisas que marcam, né? E você fica com essa impressão, né? Então eu coloco ela praticamente no mesmo lugar também um pouco que a própria Gabi Amarantos. Certo. O Ganso, vocês... O Ganso, Paulo eu Henrique acho ele Ganso. maravilhoso, maravilhoso, que era amigo do Neymar, Isso. né? Tava sempre com o Neymar. Eu acho ele incrível, eu gosto desse cara. Ele era do São Paulo, agora ele tá em Portugal, não é? Acho que é, não? É. E eu adoro o Ganso, adoro. Tá onde? Fluminense. No Fluminense? Então pronto. E por fim, o Rony. Vocês conhecem? O craque do Palmeiras. Eu sei que é do Palmeiras, né? Mas whatever. É o nosso Neymar daqui. Então, é bom, é? É. Então A pronto. gente queria ir Maravilhoso. na seleção brasileira, né, que veio aqui em Belém. Felipe, é isso. Querido, adorei te conhecer. Tem alguns projetos Parabéns. futuros? Tem vários, mas daí, tipo, dando certo, eu te chamo no WhatsApp e te passo. Beleza. Tá bom? Agradeço, tá? De verdade. Querido, foi um prazer O convite. te conhecer, viu? Sucesso. Igualmente. Vai lá. Muito obrigado. Vai, imagina. E é isso, gente. Valeu e até a próxima. Bora aí.